Então, acho que foi premeditado. E assim, tem duas pessoas no cockpit, né? Então, se um cara quer e o outro não quer, não rola vai uma acontecer. treta, Então você precisa eliminar alguém ali dentro. Matar. Matar. E existe uma maneira de fazer isso. Que eu não vou falar qual que é, obviamente, mas existe uma maneira de fazer isso dentro desse avião específico que eles estavam. Mas você usar uma arma. Não passa pela detecção de metal, é isso? Não passa. Bom, o piloto. Alguns países permitem que o piloto ande armado, o cara tem autorização, sim. Ah, não sabia. Nos Estados Unidos, por exemplo, é assim. Tá. Então, determinados pilotos têm autorização para andar armado. Se é um cara desse, poderia matar outro cara com lá eu não sei, Mas dar tiro a bordo é complicado. Porque você pode furar o avião e causar um dano estrutural por causa da pressurização. Então não foi arma que eu acho, tá? Tá bom. Foi uma outra arma, uma arma branca. Eu achei que você ia falar envenenamento. Não. O Vilela tá falando do Malaysia MH370. Esse é o número do voo. Esse é um voo que decolaria lá de Kuala Lumpur, na Malásia, e tava indo... Agora não lembro se é Pequim. Acho que é Pequim, ia pra Pequim. Ia pra algum lugar na China. Tá. E uns 40 minutos depois da decolagem, ou um pouquinho mais, ele, no meio ali desse oceano, não sei se é o Oceano Índico, não sei agora, minha geografia fugiu agora, mas ele tinha que reportar uma posição em um ponto específico no espaço. É latitude e longitude. Reportar significa reportar assim... Ele sai, vai subindo e o avião segue uma trilha no ar, que é invisível, mas são posições de GPS. Em altitude e... Não, é latitude e longitude. Né? Leste-oeste, norte e sul. E aí, quando ele passa, o plano de voo é em cima desses pontos. E em alguns pontos ele precisa ou trocar de frequência do controle de voo, ou reportar uma posição. Nesse caso, existiu acho que é a posição... Não lembro agora. Eu ia falar Tazio, mas não sei se é Tazio. Mas enfim, ele tinha que reportar em determinada posição para trocar de controlador. E quando chega bem perto dessa posição, ele fala, o comandante do voo, fala com o controlador e fala: obrigado, boa noite, e vai trocar para o outro. Só que nesse momento é desligado o transponder, o avião fica invisível, ele não se comunica com o outro, e aí começa toda a história. A Netflix fez um documentário desse... Eu não assisti aí. Cara, é um suco de teoria de conspiração. Que você não acredita. Fato mesmo não tem nenhum, é só os caras imaginando o que poderia ter acontecido. Existem os fatos, mas como ninguém sabe o que aconteceu, aí nós tem um cara lá, um tal de Jeff Wise. Cara, esse é um jornalista. Que ele até no início, as pessoas até respeitavam ele, mas ele pirou na batatinha de um jeito. O que ele fala? Puta, ele escreveu um livro falando até de que um agente russo tinha conseguido com um laptop entrar no porão eletrônico do avião, conectar o laptop no sistema do avião e passar a controlar o avião remotamente através do laptop. Cara, não conhecer nada como é que funciona o sistema de avião pra falar uma coisa dessa. Uma outra teoria dele é que o avião não foi pro sul, ele foi pro norte e pousou em alguma base russa. O cara tem tara com russo, porque ele coloca russo em todos os lugares, ele acha que foi alguma coisa que os russos fizeram pro avião sumir. E, pô, a Netflix coloca esses negócios, sabe? E o contraponto fica muito sutil. Então, a gente vive numa época que a garotada mergulha nessas teorias de conspiração, né? E a verdade tanto faz, né? Eu acabei fazendo a minha mesmo, fiz uma live contando a minha teoria a respeito do Malásia. Alienígenas. Não, a minha é até mais plausível do que a do cara. Qual que é a tua teoria? A minha teoria é o seguinte, o cara foi premeditado, é um suicídio que a gente chama de coletivo. Já tem alguns fatos na história de algumas pessoas que se suicidam e levam outras junto. O piloto, no caso. O piloto, no caso. O comandante, no caso. Comandante, no caso. O que eu acho... Tem um livro, assim, chama O Sobrevivente. Já leu esse livro? Não. Cara, é muito bom. Acho que iam fazer um filme. Só antes de você contar a tua versão, posso estar enganado. É do Palahniuk, o mesmo cara do Clube da Luta. E é um cara de uma seita fanática, assim, de religião. E ele pega esse avião... sequestra, pousa em algum lugar, todo mundo desce, ele sobe com o piloto ou com alguém pra ajudar ele até colocar no piloto automático, o cara pula de paraquedas e ele deixa no piloto automático até uma hora que vai acabar o combustível e ele fica contando a história dele inteira nesse negócio pra ficar na caixa preta ou em algum lugar registrado. Isso é muito louco, cara. Interessante. Mas qual que é a sua ideia? Até um plot. Um suicídio, né? Então, acho que foi premeditado e assim...
você tem 2 pessoas no cockpit, né? Então, se um cara quer e o outro não quer, não vai acontecer. Então você precisa eliminar alguém ali dentro. Matar. Existe uma maneira de fazer isso. Que eu não vou falar qual que é, obviamente, mas existe uma maneira de fazer isso dentro desse avião específico que eles estavam. Acho difícil, mas você usar uma arma... Não passa pela detecção de metal, é isso? Não passa. Bom, alguns países permitem que o piloto ande armado, o cara tem autorização, sim. Não sabia. Nos Estados Unidos, por exemplo, é assim. Tá. Então, determinados pilotos têm autorização para andar armados. Se é um cara desse, poderia matar outro cara com Lá eu não sei, Mas dar tiro a bordo é complicado. Porque você pode furar o avião e causar um dano estrutural por causa da pressurização. Então não foi arma que eu acho, tá? Tá bom. Foi uma outra arma, uma arma branca. Eu achei que você ia falar envenenamento. Não. E aí ele neutralizou o copiloto. Tá. E veja, o avião tá voando, ia começar a servir o serviço de bordo. Certo. Porque é um voo de 6 horas. Então, jantar ia ser servido. Aí o cara não fala nada. Ele só fala para as comissárias, eu e o fulano de tal aqui estamos tranquilo. Não queremos comida, pode serviço, vida que segue. Tá. Ele tinha conhecimento de algumas coisas do avião, até de desligar o sistema de entretenimento. Como ele desligou o transponder e desligou outras coisas também do avião, ele tinha um conhecimento técnico razoável. Então ele desliga o sistema de entretenimento, que é onde aparece o mapa, que alguém poderia ver para onde estava indo. Exato. Ia falar, opa, não estou indo para a China, o que está acontecendo? Então ele desvia a rota. Ele desvia a rota. Nesse momento que ele desliga o transponder, ele fica invisível para o radar secundário. Mas o radar primário, que é o que emite uma onda, pega um eco de volta, esse funciona. Só não tem informação quem que altitude que está mais ou menos, e velocidade também é mais ou menos. Mas existe um ponto. Aí o que acontece? Quando ele desvia e não tem mais comunicação, no dia seguinte o governo fala, a última posição é essa, e vão procurar naquele local. Só que o governo da Malásia já sabia... O governo não, os militares. Não sei se o governo sabia ou não. Os militares já sabiam que o avião, alguma coisa tinha cruzado o espaço aéreo da Malásia em direção oposta àquele voo. E que não foi interceptado. E não foi identificado também. Não foi identificado. Tá. Isso posteriormente foi na investigação. Foi? Tá. Foi. Mas naquele momento não. E esse voo aconteceu na fronteira entre a Malásia e o país que fica em cima, que é qual mesmo? Vê pra gente um mapinha, acho que até legal colocar na tela pra gente entender China, Malásia, onde tá. O Tucci é um cara que manja pra caramba de geografia. Antes de pesquisar, eu quero saber a opinião dele, porque com certeza ele vai errar. O que fica em cima da Malásia? Fica em cima da Malásia, responda sem olhar no Google, Tucci, por favor. É Singapura, não? O avião. Tá certo. Você vai ver aí? Deixa eu ver aqui o que faz fronteira aqui. Malásia. Abrir o mapa aqui. Tailândia, tá bom. Mas não é Tailândia, não. Por quê? O que é isso aqui? Acharam um mapa legal? Aqui tem tudo? Boa. Que país que é, hein? Acharam? Eles vão... Eu achei aqui. Achou aí? Qual é o país que fica em cima da Malásia? E o oceano é o Golfo da Tailândia. Tailândia mesmo? Falaram que é Tailândia. Malásia, então é Tailândia. Tailândia, Vietnã e Filipinas, perto? Tá. Então é Tailândia. Mas aí, coloca o mapa pra gente, tá? Ele veio, quando ele faz a curva, e como foi premeditado, ele vem cruzando no invisível entre a fronteira da Tailândia e da Malásia. Certo. Por que eu acho que ele fez isso? Isso é a minha teoria, tá? Porque... Ora ele tava no espaço aéreo da Tailândia, os caras, opa, tem alguma coisa... Ele foi na linhazinha. Ele foi na linhazinha, Tá. Aí hora o cara tá lá, os caras, opa, tem um bagulho aqui, vamos ver o que tá acontecendo. Aí o cara vai pro espaço aéreo do outro. Aí esse aqui fala, não, isso aí é problema da Malásia. E a Malásia é a mesma coisa, isso aí é problema da Tailândia. E o cara passou no meio ali. O sinal de radar indica que ele fez uma curva à esquerda antes de entrar no mar de Andaman. Olha lá. Isso. Malásia. Tá vendo ali, Tailândia, Kuala Lumpur foi de onde ele decolou. Entendi. Aí ele tá andando lá em cima na linha vermelha, entre a divisa. E aí quando ele entra nesse mar entre Jakarta, aqui na Indonésia, ele não vai entrar em espaço aéreo indonésio. Tá. Então ele faz uma curva primeiro para a esquerda e passa em cima da cidade onde o comandante nasceu. Aí depois ele vira à direita e vai subindo, sobe ali no mar de Andaman. Sim. E aí ele circunda a Indonésia, né? Acho que é a Indonésia, né? A capital é Jakarta, acho que é a Indonésia, né? Quem é bom de geografia, acho que é. Ele circunda e aí ele vai para o sul, que é o Oceano Índico.
aberto. A gente não conhece nada do Oceano Índico, cara. É mais desconhecido do que Marte. A gente conhece mais Marte do que o Oceano Índico. E aí ele voa até acabar o combustível. Num lugar aberto. Aí, o radar só pega até ele fazer a curva ali em cima da Indonésia. Depois não tem mais sinal de radar. Como é que sabe que o avião foi pra lá? Porque apesar dele ter desligado tudo no avião... deixa eu só voltar um pouquinho. Por que ele falou que tava tudo bem e serve a comida aí? Porque aí ninguém encheu o saco dele. Entendi. Senão, se o passageiro sente que algumas teorias falam assim, ele despressurizou o avião. Não. Se ele despressuriza o avião, aí já vai cair máscara de oxigênio, aí já vou começar a perguntar o que tá acontecendo. Aí a vida dele lá na frente, pro que quer que ele estivesse fazendo, vira um inferno. Então, se ele faz um voo normal, de 6 horas, o cara tá pensando, já tô quase chegando lá em Pequim. Porque ninguém de noite, ninguém sabe pra onde o avião tá indo. Muita gente tá dormindo. Exato.